A paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo ao programa Mais Sábios, um programa para toda a família. Aqui nós falamos para o idoso e sobre o idoso. E certamente a sua participação, ela é muito importante para nós. E nós estamos nos alegrando na presença de Deus quando falamos a respeito de um assunto, como foi citado no episódio anterior, que é o histórico da obra nas igrejas. E este é o segundo episódio que estamos falando a respeito disso. E aqui nós vamos falar um pouco do que é o crescimento, as bênçãos que o Senhor fez à sua igreja, promessas e cumprimento delas. Para falar deste tema, certamente estamos aqui com dois pastores convidados, os quais vão escorrer o assunto aqui juntamente comigo e nos alegraremos com você aí que participa. E eu quero já pedir àqueles que participam pelo YouTube que possam agora mesmo já curtir este programa e ao longo do programa também, certamente, comentar e compartilhar. Compartilhar para os seus amigos, familiares, colegas de trabalho, os irmãos da igreja, para que este vídeo ele chegue aos lares, às famílias, e certamente vamos nos alegrar juntos. Fazendo isso, curtindo, comentando e compartilhando, você traz mais relevância e visibilidade ao canal da Igreja Cristã Maranata e ao programa Mais Sábios. Vamos direto ao assunto. Vamos falar do histórico da obra nas igrejas e estão aqui os pastores que estiveram conosco, inclusive, no episódio anterior. Estão aqui mais uma vez, pastor Sandro de Souza e o pastor Everton Cordeiro. Sejam muito bem-vindos, meus companheiros, e passo a palavra aqui, primeiramente, ao pastor Sandro, que está lá, na região de Cariacica, já nos falou aqui no episódio anterior as igrejas que está responsável ali, Jardim América 2, Nova América 2, que fica no município de Cariacica, na região ali de Jardim América. E tem sido uma bênção, né, pastor? Servir ao Senhor ali. Conte pra gente um pouquinho aqui a respeito daquilo que é a vivência do servo de Deus na obra do Espírito Santo. Eu não perguntei no primeiro episódio, aproveito para perguntar agora, pastor, quanto tempo que o senhor tem de convertido? Quantos anos já serve ao Senhor? Muito obrigado, pastor Abel. Mais uma vez uma alegria estar aqui. Pastor Everton, a paz do Senhor Jesus aos irmãos, a paz do Senhor Jesus àqueles que nos assistem. E eu confesso que agora o Senhor me pegou. Eu vim para a igreja por volta dos 7 para os 8 anos de idade. Eu vim intermediário, mas na época não existia classe de intermediário, né? Então eu creio, eu vim para a igreja em 84, então estou desde 1984, né, fazendo parte da igreja. Fui adolescente na igreja, fui jovem, casei na igreja, fui chamado ao diaconato e Deus me deu esse presente de exercer o ministério, né, que é maior que a vida. Que bênção, glória a Deus. Então, desde 1984 servindo ao Senhor. Já é uma carreira, já tem uma história, passou pelas classes, né? Ouviu as professoras ali ensinando, certamente passou por algumas igrejas, as quais foram marcadas na sua vida, né? Na sua mente, na memória, no coração, porque isso muito alegra, né? Pastor Everton Cordeiro, não querendo entregar a sua idade de forma nenhuma, mas há quanto tempo já serve ao Senhor? Já contou pra gente que veio do Sul, né? Até pelo sotaque já dá para saber também. Mas nos conte um pouco aqui a respeito de como é que o senhor começou, qual a igreja que o senhor iniciou. A paz do Senhor, a pastor Abel, pastor Sandro. Uma alegria estar neste programa mais uma vez. Nós conhecemos a igreja com 25 anos de idade. E fomos em um culto e muito nos chamou a atenção os louvores que estavam sendo entoados. Até hoje eu gosto muito do louvor. E para nós, a minha esposa, que hoje era noiva, Flávia, né, foi comigo.
e nós começamos a congregar na igreja da Vera Cruz, em Passo Fundo. E ali tivemos o amadurecimento espiritual ali, as experiências, primeiro com louvor, depois palavra, e a conversão de fato nos dons espirituais, se realizando, se concretizando nas nossas vidas. Aí sim foi a nossa conversão ao Senhor e aquela experiência, né, do servo do Senhor. O Senhor está nesse lugar. Foi o nosso testemunho e tem sido até hoje. O Senhor está neste lugar. E desde o primeiro dia da sua conversão, da sua esposa Flávia, da sua família, todos reunindo na presença do Senhor, servindo a Deus. Glória a Deus. Conheço o casal de gêmeos lá, os filhos, né? O Davi e a Rebeca, o pastor que chama de o kit aleluia, né? Exato. A esposa toca o violão, a Rebeca toca o acordeon, o Davi toca a bateria. Isso. E o senhor prega. Já é o culto. Já é igreja. Já é a igreja. Então, desde 25 anos de idade, jovem, foi para a igreja jovem, teve a experiência com o Senhor, se converteu. E de lá para cá, não vamos entregar a idade de ninguém, mas está aí o pastor Everton, já servindo ao Senhor há muitos anos também, assim como o pastor Sandro. Glória a Deus. Né? E eu, vou contar também. Estou na igreja há muitos anos. E praticamente cresci na igreja. 1 ano de idade, eu vim para a igreja. Minha mãe teve uma experiência com o Senhor por meio de um acidente que ela tinha sofrido e ficou acamada. Os médicos não deram esperança de ela andar mais, mas a igreja assistiu nessa época. E nessa assistência o Senhor disse que ela andaria, que ela teria uma experiência com Deus maravilhosa. E teve. Resumindo aqui, né? Teve a experiência não só da sua conversão, mas o Senhor curando a sua vida, a sua saúde física mesmo. E ela ali saiu daquela condição de cadeira de rodas e o Senhor operou um grande milagre na sua vida. Glória a Deus. E ela voltou a andar, e não só andar fisicamente, mas caminhar na presença do Senhor. Minha mãe já passou para o Senhor há alguns anos, mas deixou um legado, e eu, como filho, servindo a Deus, em obediência à voz do Espírito, estou aqui até hoje. Passei por todas as classes também, pastor Sandro. Passei pela classe de criança, intermediária, adolescente, jovem, casei, o Senhor me deu a bênção, né? O diaconato, e também com muita alegria, exercendo o ministério que o Senhor confiou. Estamos lá na igreja de Ilha do Sol, igreja que nós contamos a experiência no episódio anterior. Se você ainda não assistiu, recomendo retornar ao episódio anterior a este e assistir quando falamos a respeito do histórico da obra nas igrejas. Em especial, contamos um pouco a respeito da igreja de Ilha do Sol. Hoje nós vamos falar aqui sobre uma igreja no município de Vitória, uma igreja antiga, uma igreja onde o Senhor concedeu grandes experiências, muitas conversões, muitos batismos. Ali casaram pessoas, crianças foram apresentadas, e isso é uma bênção. E é sobre isso que eu queria falar um pouco agora, pastor Sandro. Antes de dizer qual igreja que nós vamos conversar aqui hoje, eu gostaria de que o senhor desse início à sua fala aqui sobre essa experiência, né, de ver na igreja acontecendo esses cultos especiais, batismos, as apresentações de crianças, os casamentos, e até mesmo, a gente não gosta muito não de falar sobre isso, mas faz parte da história da igreja, os cultos de passamento, porque nestes cultos o Senhor salva também, e passam tantas pessoas, né, que foram do início de uma igreja e que passaram para o Senhor, mas deixando o seu legado. Então eu gostaria que o senhor falasse a respeito desses cultos especiais, qual a importância que eles têm hoje na vida da igreja. Muito bem, pastor Abel, pastor Everton, uma pergunta muito oportuna e importante de se falar para aqueles que nos ouvem, para a igreja. Durante esse tempo nós vivenciamos muitas experiências, inclusive eu sou instrumentista,
né? Foi a primeira função que eu exerci na igreja. E como instrumentista, eu participei de cultos de casamento, de culto de passamento, enfim, de todos esses eventos na igreja. E eu posso aqui testemunhar que são eventos onde Deus operou grandiosamente. Cada um deles, até mesmo num culto de passamento, vimos Deus operar de forma grandiosa a bênção da salvação, porque num culto, como um culto de passamento, é um momento oportuno para a pessoa refletir sobre a sua vida, refletir sobre o futuro, o que ela quer para o seu futuro espiritualmente falando. E tivemos assim muitas experiências. Se o senhor me permite, gostaria de ler um texto. Claro. Que da palavra do Senhor. O texto está aqui no livro de Salmos, está no Salmos 77, verso 12, que diz assim: meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. E é um texto que eu achei interessante trazer, porque fala a respeito disso. Quando a gente fala desse histórico, de tudo aquilo que a gente viveu, a gente percebe como que houve... A gente cresceu praticamente junto com a obra que o Senhor realiza no nosso meio. Então, a gente viu as evoluções, a gente passou pelos presidentes, pelos antigos presidentes, até o último presidente, o pastor Judeti, agora o pastor Alexandre como presidente. Então, a gente vivenciou toda essa história da igreja, e aqui eu posso testemunhar que foram grandes sinais, grandes operações do Senhor, vidas que vieram para a presença do Senhor, batismos, enfim, operações de toda forma. Glória a Deus. E isto, pastor Everton, aproveitando a fala aqui, né, do pastor Sandro, e isso traz para a igreja um sentimento assim de ela estar cada vez mais fortalecida, né? Porque ela passou por isso, ela viveu isso, não foi alguém que contou. Esses irmãos estiveram ali, vivenciaram, não é isso? Interessante é que o pastor Sandro estava falando, Abel também comentou, né, de crescer na igreja, de ter essa honra, esta bênção, né? Mas eu estava me lembrando das vidas que vieram para a igreja como jovem, adolescente, intermediário. E eu estava aqui anotando, pastor Fábio, ele entrou na igreja, né, adolescente para jovem, e hoje é um pastor, é casado com a Aliane. O Eleandro, pastor também, entrou na igreja adolescente, né? Todos passaram pelo meu ministério ali. Esses são lá do Sul, é isso? Lá do Sul. Todos eles passaram, eu acompanhei, eu era diácono, estava ungido, estava acompanhando eles ali. E o Eleandro, a Cássia, né, casou com a Cássia na igreja, o Rogério, a Patrícia. E como a gente se dá conta daquilo que o Senhor fez. Hoje todos eles estão muito bem situados na vida, profissionalmente, filhos na presença do Senhor, instrumentistas, né? Então, para nós, assim, é uma alegria estar acompanhando, vivendo essas experiências. E muitos outros mais. Esses dias atrás, eu passei a igreja para o pastor Lucinei, e eu chamei um adolescente lá e dei um abraço nele e disse: olha, me traga muitas alegrias. Eu quero participar da tua formatura, eu quero estar no teu levantamento para instrumentista, eu quero estar contigo em todos os momentos. E para nós, pastores, não existe nada melhor e maior do que ver as nossas crianças, intermediários, adolescentes se tornarem jovens, amando depois diáconos, amando depois ungidos pastores. E o melhor, serão melhores que nós e estarão nos prestando assistência quando nós chegarmos na fase de mais sábios. E tomara a Deus que eles tenham o mesmo, maior carinho do que nós tivemos com Ele.
Esse é o nosso maior legado, é a nossa maior herança que nós podemos passar para eles. Que maravilha, pastor Everton. Porque tudo isso resume esses cultos que eu citei aqui, né? Porque esses nomes que o senhor citou aí, que passaram, o senhor viu, né? Que vieram para a igreja, adolescentes, jovens. Então, o senhor presenciou casamentos deles, o senhor presenciou a apresentação dos filhos, o senhor presenciou batismos. Exato. Né? E isso é maravilhoso, faz parte da história da igreja. E para contar um pouco da história de uma igreja aqui de Vitória, nós vamos assistir um vídeo que é enviado pelo nosso irmão Saulo Calmon. Ele não aparece no vídeo, mas ele mostra no vídeo a imagem contando como que começou uma igreja ali no bairro Vila Rubim, em Vitória. E ele cita a respeito daquilo que foi a promessa de Deus e o cumprimento dela. Vamos assistir o vídeo enviado pelo nosso irmão Saulo. 6 de abril de 1964. Eu nasci nesse endereço aqui, na Vila Rubim. Conheci o Senhor em 1986. O pastor Ademar Brandão mudou para cá e nos evangelizou. Pastor Peixoto, nós reunidos no Morro do Quadro, o Senhor deu orientação que nós orássemos por trabalho. Mapeamos cada vizinho, cada casa por nome, oramos, cumprimos as orientações, suplicamos ao Senhor. Deus foi nos dando vidas, conversões e a grande bênção e consequência maravilhosa de semear na direção do Espírito Santo, presente que o Senhor nos deu. Glória a Deus! Que bênção, irmão Saulo! Obrigado por compartilhar conosco esse vídeo, contando um pouco a respeito da história da igreja em Vila Rubim, no município de Vitória, aqui no estado do Espírito Santo. Eu conheço esse bairro, passo por ali, né? Acredito que os pastores aqui também devem conhecer ali o bairro de Vila Rubim. Talvez o pastor Everton não, né? Que veio do sul e conhece mais o município de Vila Velha, mas fica aqui perto, fica aqui em Vitória. E ele, o nosso irmão Saulo, nos contou, né? Além de enviar o vídeo, ele nos mandou aqui um relato, um breve relato, dizendo que esta igreja ela começou com um ponto de pregação em 1986. E dali, com as promessas do Senhor, que ele conta no vídeo, com as promessas do Senhor, começa então o trabalho, a obra do Senhor começa a ser ali vivida por alguns poucos irmãos daquele lugar. E depois de alguns anos, a igreja hoje já estabelecida com mais membros, né? A igreja cresceu. Glória a Deus. E que bênção. Na ocasião, o início do trabalho ali teve a participação de alguns pastores. Só para citar aqui, o nosso irmão Saulo, ele reúne hoje na igreja de Bairro de Lourdes, que fica também no município de Vitória, onde está o pastor Antônio Fernando. Então, o nosso irmão Saulo participou lá, fez o vídeo, contou um pouco da história, e hoje ele congrega em outra igreja, em outro bairro, mas ele contou um pouco a respeito dessa história da igreja de Vila Rubim. E ele conta então aqui que o pastor Antônio Carlos Peixoto, conhecido como pastor Peixoto, professor de seminário, né? Quantos anos dando aula ali de batismo com o Espírito Santo no Manaim, e por muitas vezes nós assistimos e vimos o Senhor derramar do seu Espírito naquela aula ministrada por ele sobre muitos irmãos, inclusive muitos que nos assistem aqui, vão se lembrar certamente dessa história tão bonita, de tempo que passou, mas que o Senhor deixou guardado, deixou derramado pelo seu Espírito ali sobre as nossas vidas, e nós guardamos no nosso coração isso. Passou por lá também, nessa igreja de Vila Rubim, o pastor Edson Costa, conhecido como pastor Edinho, e também o pastor Manuel Bento. São registros aqui, né, que o irmão contou. Certamente podem ter passado ali outros pastores por esta igreja. Hoje, atualmente, o pastor desta igreja é o pastor Wellington. E estão sendo exibidos agora aqui, eu vou pedir para colocar aqui as fotos da igreja, né? Como é que está a igreja hoje? Então vai exibir as fotos da igreja aqui. Os irmãos estão vendo aí.
Então o vídeo, ele ilustrou, ele contou, né, a respeito daquilo que o senhor falou lá atrás. Certamente esse vídeo foi feito recentemente. Na época não tinha, né, toda essa estrutura que a gente consegue ver no vídeo aí, tudo asfaltado, né, as casas construídas ali. Era o início de um trabalho. Tivemos a oportunidade, antes de virmos para falar um pouco aqui nesse programa, nesse episódio, né, pastores? Tivemos a oportunidade de sentar com o pastor Peixoto, conversar um pouco com ele, e ele nos contou não só da igreja de Vila Rubim, mas contou um pouco de algumas igrejas ali em Vitória, no município de Vitória. E certamente já deixamos aqui o convite, pastor Peixoto, para estar conosco participando aqui do programa Mais Sábios e contar pessoalmente aqui para os nossos irmãos algumas experiências de algumas igrejas. Mas vamos aqui, vamos falar um pouco a respeito do vídeo enviado pelo nosso irmão Saulo. Vimos ali, né, a igreja de Vila Rubim, como que começou, um ponto de pregação, e hoje a igreja constituída ali pela promessa do Senhor. Fala um pouco a respeito dessa promessa, pastor Sandro, né, que a igreja certamente ali viveu. Esses cultos que nós comentamos aqui, essa igreja passou por esses, os irmãos que estão lá, eles viveram isso, eles viram ali, né, casamentos, batismos, apresentações, formaturas, cultos de passamento, e o Senhor operou grandemente. Muito bem. Quando a gente vê uma apresentação como essa trazida pelo companheiro, a gente observa como que Deus, ele é maravilhoso para conosco, como que Deus abençoa essa obra, né? Como que Deus prosperou cada detalhe. A gente observa que a cidade, ela tem o seu crescimento no sentido urbano, mas o crescimento espiritual é muito, muito maior. O crescimento espiritual ali para aquele bairro, quantas pessoas ali foram beneficiadas através de uma mensagem de esperança, quantas famílias ali foram constituídas naquela igreja, quantas pessoas foram batizadas, casamentos, todos os eventos. Então, a gente analisando as imagens, imaginando lá na década de 80, né, um município que tinha um formato ainda, né, muito aquém do que é hoje. Pouca estrutura, e a gente vê que o município cresceu, mas o espiritual cresceu muito mais, porque vidas foram salvas. Houve a operação de Deus no meio da igreja. Então, a gente verifica isso como algo que é preciso falar. E por isso eu vejo como muito importante esse programa, porque ele traz essa história, ele traz essas lembranças que a igreja precisa conhecer, a igreja precisa saber disso, porque é uma bênção. Só o fato da gente ver isso, só o fato da gente testemunhar um vídeo como esse, a gente se alegra, vendo que o nosso Deus está comandando todas as coisas e a obra está crescendo porque Deus está à frente de tudo. Então essa é a nossa alegria, pastor Abel. que bênção. Pastor Everton, aproveitando aqui, né, essa fala do pastor Sandro, quando o senhor chega hoje, o senhor, por exemplo, vai fazer uma viagem, vai passear com a família ou vai para algum lugar, a trabalho, seja o que for. O senhor chega em algum lugar, encontra lá uma igreja cristã Maranata. Aí o senhor vai lá entrar na igreja, né, para participar do culto. O senhor se sente um estranho nela? Pelo contrário, as minhas viagens, todas, foram primeiro saber se tinha a obra, se tinha igreja. Porque a igreja, ela não é uma organização, ela é um organismo. O pastor Gideotis sempre dizia isso, ela é um corpo. E aonde quer que nós estejamos, nós se sentimos em família. Então sempre o planejamento sempre foi esse, de saber aonde estava a igreja. Porque se a igreja estivesse em tal lugar, lá estaria também os nossos irmãos, irmãs, né? Estaria a nossa casa, a nossa família. E para nós, assim, sempre foi a maior alegria, aquilo que o pastor Sandro falou, o pastor Abel também, é de ver que a palavra, ela é viva no nosso meio. Porque a palavra diz assim, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar a terra. Então, olhando este vídeo, vendo esse vídeo, a gente vê que foi de muita luta, mas foi de perseverança, foi de obediência,
e o Senhor abençoou. E como a gente vê e testemunha casamentos, batismos, conversões, tudo isso faz parte do quê? Da promessa do Senhor se realizando no meio dessas igrejas. Que bênção, glória a Jesus. O nosso sentimento é o mesmo, pastor Everton. Nós não nos sentimos estranhos quando nós chegamos da igreja, seja a igreja que nós não congregamos dia a dia, mas nos alegramos com os nossos irmãos porque fazemos parte de um mesmo corpo. Glória a Deus. Eu fiz essa pergunta, pastor Everton, porque quando nós assistimos esse vídeo da igreja de Vila Rubim, né, certamente os irmãos que passaram por lá e que estão lá se alegram muito, mas nós nos alegramos também. É como se nós tivéssemos passado por lá. É como se nós tivéssemos vivido a mesma experiência. Então, quando nós vemos aqui como que começou esta igreja e como que ela está hoje, mesmo que eu não tenha estado lá fisicamente, participando dos cultos com os irmãos, eu me sinto parte disso. Eu me sinto alegre em viver isso, em saber que esta obra ela tem chegado a tantos lugares, conforme foi a palavra que o Senhor nos deu como promessa. E em uma das profecias que o Senhor lançou sobre nós, e nós ouvimos isso em alguns seminários, reuniões que nós tivemos a oportunidade de passar, inclusive com o próprio pastor Gedeuti, o pastor Amadeu conta muito também a respeito daquilo que o Senhor disse, que nós alcançaríamos lugares ao longe. E naquela ocasião, quando a profecia veio, os pastores ali reunidos até pensaram que era a Amazônia, por causa que era difícil chegar ali, né? As regiões ribeirinhas, né? Porque dias viajando ali de barco, então pensaram que era a Amazônia. E hoje nós estamos em diversos países, né? Em mais de 190 países, onde a obra ela chegou e se estabeleceu, igrejas que foram crescendo, né? A gente está falando aqui do que está perto, né? A Vila Rubim, aqui o município de Vitória, está perto, mas nós recebemos inclusive vídeos já de irmãos do exterior, mostrando como é que começou a obra. Isso é maravilhoso. Então a gente vê que esta obra, ela é de Deus. Glória a Deus. Ela cresceu e o Senhor nos deu uma grande bênção. Uma pena que nós estamos chegando no final deste episódio. Dá vontade de ficar mais, não dá vontade de parar, mas tem mais episódios vindo por aí e nós até queremos deixar uma palavra aqui para você que assiste. Deixa pra gente um comentário, você que assiste pelo YouTube, coloca ali a sua experiência, a igreja que você já passou, né? Aproveita para deixar ali até um recado, se quiser, para algum pastor que te pastoreou, né? Para algum irmão que teve uma experiência na sua conversão. Conta pra gente um pouquinho aqui, pra gente se alegrar junto com você e podermos também glorificar ao Senhor pelas promessas que se cumpriram na sua vida, na vida da igreja que você reúne hoje, tá bom? Nós vamos, antes de despedir aqui dos convidados, assistir aqui os vídeos de recado, depois nós voltamos para assim encerrar o nosso programa. A paz do Senhor, irmãos, meu nome é Lucas, sou daqui da Igreja Cristã Maranata do Jardim Maria em Maringá, e eu vou ler uns salmos para os nossos irmãos mais sábios, que eu desejo com a boa paz do Senhor Jesus. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. A paz do Senhor Jesus ao nosso grupo mais sábio. Meu nome é Marcela, sou da Igreja Jardim América do pastor Renan e quero mandar um abraço para os meus avós e para todos os idosos que assistem o programa mais sábio da Igreja Cristã Maranata. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus! Que bênção assistir aqui os nossos irmãos mandando seus recados. Continue mandando. Fazendo assim, nós vamos dar continuidade ao nosso programa, assistindo aqui os recados dos irmãos. Está aparecendo um QR Code aqui na tela, é para você apontar a câmera do seu celular e enviar o seu vídeo de recado. Estamos aqui nos despedindo agora dos pastores convidados que participaram conosco. Pastor Sandro, muito obrigado mais uma vez. Agradeço mais uma vez pelo convite e agradeço por compartilhar aqui desse momento junto com o pastor Everton e desejo aos irmãos que ao assistirem esse episódio, que cada um possa receber uma bênção do Senhor, um renovo do
o Senhor possa, de certa maneira, estar falando a cada coração. Glória a Deus. Pastor Everton, muito obrigado mais uma vez também por participar conosco. Amém. Para nós é uma sincera alegria deixar um fraterno abraço ao pastor Sandro, pastor Abel e aqueles que nos assistem nesse programa. A todos a paz do Senhor, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui e até breve, até o próximo episódio.